Na verdade, não é uma polêmica bíblica, mas é uma polêmica das pessoas que não têm uma visão do reino, uma visão de Deus acerca da sua obra, e muitas vezes eles utilizam de palavras isoladas, textos isolados, para poder enfatizar que as mulheres não deveriam estar no ministério, né? Vocês já devem ter ouvido isso em muitos lugares, né? É muito comum as pessoas falarem que a Bíblia não fala de pastoras, né? E nunca me perguntaram, nunca chegaram, não sei se é pela minha postura, as pessoas sentem um pouco de receio, mas nunca me perguntaram a respeito disso. Porque se me perguntassem, eu diria que a Bíblia também não fala a palavra missionária, mas ninguém discute sobre ela, ninguém reclama sobre ela. Então a intenção às vezes não é muita questão da Bíblia, a questão às vezes está numa formalidade pessoal. Às vezes a gente olha textos na Bíblia que se referem a um tempo muito distante, e existem doutrinas que elas são doutrinas eternas, e existem ensinos que eram para aquele tempo. Por exemplo, saudar-vos uns aos outros com ósculo santo. É um ensino, mas é um ensino que não se aplica a todas as regiões, não se aplica a todos os lugares. E, por exemplo, no Brasil, a gente fizer isso, não vai ficar legal. Não é o costume do lugar, né? Mas, do lado do Oriente, Extremo Oriente e o Oriente, é muito comum saudar-se dessa maneira. Então, observe-se que esse tipo de ensino é um ensino local, tá? Então, falando, por exemplo, de vestes, né? Isso só para a gente introduzir. Mas, falando sobre vestes, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem, né? E eu vou contar um testemunho rápido aqui de um pastor muito tradicional que ele disciplinou uma jovem porque ela estava usando calça e aí disciplinou ela. E aí outro dia ela foi na casa dele e levou um presente para ele. E aí o pastor ficou muito faceiro, falou: isso que crente obediente, a gente disciplina e dá presente para ele. Quando ele abriu a caixa do presente, era uma calça feminina. E aí ele olhou para aquilo e falou: mas eu não posso usar isso. Ele falou: sim, o senhor pode. O senhor disse que calça é roupa de homem. E o pastor então teve que rever os seus conceitos, tirar ela da disciplina e mudar o que ele estava dizendo. Então veja como as coisas às vezes são coloquiais. Então tem coisas na Bíblia a respeito da igreja que era para uma igreja que ainda era pequena, era uma igreja criança, uma igreja que estava iniciando, uma igreja que estava nos seus primeiros passos, e nos seus primeiros passos, então, suportava-se muito a mudança de costumes e de cultura. É igual quando nós recebemos alguém que é novo na igreja, a gente não quer que essa pessoa se transforme da noite para o dia, a gente vai suportando até que ela aprenda a estar no meio das ovelhas e fique à vontade, se acostumando com um novo costume, a nova cultura. É assim, é tão assim que nós fazemos esse processo de conversão e de regeneração. Então a igreja, ela tem isso também, ela tem as suas nuances, ela vem num crescimento. Então logo, a primeira igreja, ela não tem mulheres consagradas ao ministério, ela não tem, porque é uma igreja que nitidamente ainda está pequena. A igreja estava tão pequena que quando houve uma murmuração das viúvas, então os discípulos sentiram necessidade de se levantar diáconos. Não existiam diáconos, mas ninguém foi procurar lá no Antigo Testamento ou em algum lugar onde que Deus diz para levantar diáconos, mas eles levantaram. Então nós entendemos que a igreja como organismo é Deus que rege, mas como organização somos nós que organizamos. Isso é muito claro. Jesus multiplica os pães sobejaram, então o que ele fala? Guarde os pães sobraram. Ou seja, ele manda o recurso de Deus. Deus envia o recurso, mas quem organiza o recurso somos nós. Então não há culpa em Deus se nós não organizamos direito.
Então, igreja, para crescer, ela precisa ser organizada. Quando ela organiza, ela cresce. Então, imagine como eu faria lá no jardim. Então, se eu tenho 80% de mulheres, como eu faria? Eu não poderia sair nunca. Eu teria que ficar fazendo tudo. Não, você não pode, você não pode. Como eu faria? Eu ministraria ceia, eu serviria ceia. Não dá, isso é impossível. Então a gente precisa ajustar as coisas conforme Deus nos dá as peças, nos dá as ferramentas. E mulheres são ferramentas poderosas dentro da igreja. São ferramentas poderosas porque absorvem com mais facilidade. Aproveitar que só tem eu de homem aqui. O homem tem mais dificuldade de absorver. O homem é mais lento. O homem é muito mais lento. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Se o seu esposo for fazer um aniversário e ele passa em frente a uma loja, ele só dá uma olhada no terno, uma calça, alguma coisa. No dia do aniversário dele está lá, por exemplo. Agora, se a mulher que vai fazer aniversário, ela vai dar dica. Olha, eu gostei desse vestido. Como eu gostei dessa sandália. Eu olho para cá. Ver outro melhor preço. Passa o seu aniversário, você não recebe nada. Porque ele não pescou, ele não entendeu. Para ele entender, você vai ter que chegar e falar assim: ó, terça é meu aniversário, eu quero esse vestido, tá? Esse aqui. Tem que ser assim, tem que ser assim. Então o homem tem dificuldades dessas coisas, porque a percepção do homem ela é muito direcional. Ela tem uma direção só. O homem enxerga em linha reta, a mulher enxerga. Ela tem uma visão periférica. Você vai. É muito comum para vocês. A gente vai numa festa e a mulher fala para o marido: olha, você viu aquela jovem ali, ela está vestida azul e o broche dela não está combinando. E ele fica: mas cadê? Ele não está vendo nem ela. Entendeu? Então é isso. Você vê na direção, por exemplo, guiando o carro. É muito comum mulheres baterem carro na dianteira ou na traseira, porque a mulher ela tem uma dificuldade de noção do espaço. Então é muito mais comum. Mas o homem, quando bate, ele bate nas laterais, que ele não olha do lado. Então é até comum a mulher avisar ele: olha aqui do lado, entendeu? Porque ele não está vendo, ele está aqui. Então isso tudo faz diferença quando é ministério. Quando é ministério faz muita diferença, gente, porque a mulher percebe coisas que o homem não percebe. Tá? Ele não percebe. É curioso, porque o homem não é emocional, ele é racional. E é por isso talvez que ele não tenha tanta inteligência emocional. Quando ele se envolve no campo emocional, se perde completamente. E a mulher não, ela já tem uma noção. Às vezes parece, eu falo com isso, você é muito desconfiada, mineira. Aí depois tem que voltar e falar assim: eu estava certa, desculpa. Por quê? Porque ela enxerga antes de mim que a pessoa às vezes tem má intenção, que a pessoa às vezes está manipulando, que a pessoa às vezes está tomando um outro rumo. Então, por isso é tão eficaz, por isso é tão eficiente, e por isso o ministério precisa. Agora veja, toda igreja é mais mulher do que homem. A minha que é fora da curva, mas aqui também é mais mulheres do que homem, toda igreja é. Então, no trato com as mulheres, é salutar que sejam mulheres que venham tratar. Daí a necessidade de diaconisas. Tá? Isso é tão, para mim isso é tão claro, eu não consigo entender essa resistência, sabe? Porque para mim é muito normal. Se uma mulher está passando alguma dificuldade no culto, não é legal que um homem vai ajudá-la. É muito melhor que uma mulher vá ajudar e auxiliá-la naquilo que ela precisa. Até porque o universo feminino, né, é um universo que as mulheres entendem, os homens têm muita dificuldade de entender. Então, para isso, as diaconisas elas já têm também um lugar especial dentro da obra de Deus para poder realizar essas tarefas, tá? Eu quero começar aqui falando que Deus tem, na verdade, mulheres que serviam já a Jesus quando ele apareceu. Eu quero ler aqui com vocês em Lucas capítulo 8, versículo 1 até o 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 3.
tempo depois disso, ele passou pelas cidades, aldeias da Galileia para anunciar a vinda do reino de Deus e levava consigo os seus 12 discípulos. Iam também algumas mulheres que ele havia curado, ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estava Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, e Joana, esposa de Cusá, administrador do rei Herodes, que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos, Susana e muitas outras que contribuíam com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Então, olha como antes da igreja surgir, as mulheres são extremamente necessárias para o ministério. Tá? Jesus tinha aqui mulheres que serviam a ele, é uma tradução que diz que serviam a ele com seus bens, serviam a ele com a sua condição financeira de servir. Ou seja, em outras palavras, sustentava o ministério. Tá? O ministério de Jesus ele era tão rico que ele tinha um tesoureiro. Ninguém vai ter um tesoureiro para guardar pouca coisa. Tá? Então tinha que administrar o recurso. Os recursos chegavam, e a fonte dos recursos eram as mulheres. Olha que interessante, eram exatamente as mulheres que faziam tudo isso e sustentavam esse ministério. Então aqui nós já começamos a ver as mulheres ingressando no ministério. Quando Jesus ressuscita, quem são os primeiros a anunciar a sua ressurreição? Não são os discípulos. Inclusive os discípulos tiveram dificuldade de acreditar, porque eram as mulheres que estavam anunciando. E é curioso, né? Como os anjos eles vão lá, como eles aparecem para as mulheres, como eles dizem que é para elas irem anunciar aos discípulos. E aí você pergunta, mas então por que o anjo mandou elas saírem evangelizando? Por causa da aceitação. De novo, uma questão cultural e uma questão machista, lamentavelmente dizendo, elas tinham muita dificuldade de serem aceitas. Porém, os discípulos eram pessoas que haviam andado com Jesus, então já havia uma certa porcentagem de conversão, sabe? Já estavam acostumados com as mulheres ali no meio deles, então tinham aquela facilidade. Daí eles receberem e serem responsáveis para sair proclamando. Porém, quem começa são elas. São elas que começam. Outra coisa, são elas que vão ao túmulo. Jesus morreu e são elas que vão embalsamá-lo. Observe como na estrutura da mulher, a mulher ela tem, até na oração da mulher é diferente. E aí, talvez seja por isso que muitas de vocês às vezes sofram retaliações ministeriais. Às vezes vocês sofrem setas malignas. Às vezes vocês sofrem por quê? Porque a mulher ela é muito de doar-se. A oração da mulher é sempre por alguém. Sempre que vocês oram, vocês estão orando por alguém. É comum a oração da mulher. É uma oração que ela é voluntária. Então, quando vocês oram, vocês estão sempre apresentando a família, apresentando o irmão, apresentando a irmã. E a pastora falando, ora pela irmã. Quer dizer, ele está sempre preocupado com o outro. Isso é a constituição da mulher. E a do homem? O homem é egoísta. Naturalmente egoísta. A oração do homem é para ele. Senhor, eu preciso de poder, eu preciso de revestimento, eu preciso de autoridade. Essa é a oração do homem. Não que o homem não venha interceder por outras pessoas, ele até vem, mas não é o primeiro caminho dele. O primeiro caminho dele é orar por ele. Daí também, isso é tão importante no ministério, por quê? Porque homens são mais resistentes, porque eles clamam mais por resistência. E isso às vezes é uma questão só de aprendermos. Eu tenho ensinado as mulheres lá que quando elas forem orar, elas orem primeiro por elas, pelo seu próprio ministério, tá? Não é uma maneira egoísta, mas você pega a oração de Jabez. Como que Jabez começa a sua oração? Ele começa, Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. Essa é a oração dele. Eu quero ser muito abençoado. Esse é o princípio. Como que Deus vai me usar se eu não estiver bem? E mulheres, vocês são assim. Vocês são assim, são daquelas que mesmo estando mal estão querendo ajudar os outros. Mesmo estando quebradas, estão querendo levantar os outros. Mas para ser eficaz, para ser eficiente, vocês precisam estar bem.
Vocês precisam estar fortes, curadas, saradas, renovadas, cheias do Espírito Santo, para que possam ser ferramentas eficazes. Então, esse tipo de oração, você deve iniciar o seu ministério. Senhor, eu tive esse entendimento, eu aprendi, eu preciso que o Senhor me revista do teu sangue, do teu poder. Eu vou orar por alguém, eu preciso da tua graça sobre mim, sabe? Esse revestimento que capacita a gente para ir. É o que ele diz: vocês precisam do revestimento para ir. Então vocês precisam colocar isso na sua maneira de orar, tá? Na sua maneira de interceder. Vocês que vivem o ministério precisam fazer isso, porque senão o ministério ele suga tudo, ele tira tudo, ele arranca tudo, e aí daqui a pouco nós estamos frustrados no ministério, e não precisava ser assim se a gente tivesse entendido o caminho do ministério, sabe? Deus nos dá a capacidade para fazer além do que nós podemos, além do que nós pensamos. Por quê? Porque Ele nos reveste, porque Ele nos dá graça. Agora, como nós vamos fazer isso se nós não pedirmos essa graça? Olha o que Jesus diz, o que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, os últimos dias são dias trabalhosos e difíceis. Sabe o que você faz, Timóteo? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O tempo é difícil, o tempo é trabalhoso, então você se fortaleça, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque se você se fortalecer, então o mal não vai resistir a você. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como vamos resistir se estamos enfraquecidos? Como vamos resistir se estamos machucados? Então precisamos nos curar, precisamos nos fortalecer. Então o mal não fará o que ele quer fazer, ele não encontrará brechas na nossa vida, tá certo? Então as mulheres serviam, as mulheres já estavam ingressadas, elas já faziam parte do todo. E aí a gente vai ver dentro da Bíblia algumas características desse ministério. Primeiro, as mulheres, elas exerciam o ministério da hospitalidade. A hospitalidade é com mulher, é ela que se preocupa com tudo. Se a pessoa que está lá está bem, se está comendo bem, se está dormindo bem, se ela está bem assistida, isso é a hospitalidade. O homem não liga muito, porque a gente dorme em qualquer lugar, encosta em qualquer lugar, come em qualquer coisa. Então o homem, como ele pensa que ele é assim, ele não liga para o outro também, ele acha que o outro também é a mesma coisa. Mulher não, ela está preocupada, está com frio, está com sede, está com calor, está com fome, está precisando de alguma coisa. Isso faz parte de vocês. Então, igrejas normalmente precisam de pessoas assim, porque vão receber novos membros, novos visitantes, novas pessoas. Quem é que acolhe essas pessoas? Quem é que recebe essas pessoas? São as pessoas que têm esse dom da hospitalidade, tá? Olha só, a Bíblia diz lá em Atos 16, versos 14 e 15, uma mulher chamada Lídia, ela era vendedora de púrpura e que servia a Deus. E o Senhor abriu o coração para ela ouvir o que Paulo estava pregando. E depois ela foi batizada, ela e sua casa. Então ela falou para Paulo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ou seja, o Paulo nem queria descansar, o Paulo nem queria parar. De novo, o homem, sabe, não queria nem parar, não queria nem renovar as energias, não queria ser pesado, mas ela constrangeu. Sabe o que é isso? Você precisa parar, você precisa descansar, você precisa se alimentar, e isso é voluntário, isso é muito voluntário, isso é muito característica da mulher. De novo, as mulheres vão ao sepulcro quando Jesus morre. E por que os homens não foram? Porque os homens estão interessados no que Jesus pode dar. As mulheres vão ao sepulcro porque elas vão oferecer. Elas vão ao sepulcro para embalsamar. Quem se preocupa com o morto? Jesus não está fazendo milagre. Jesus não está mais podendo curar, não está podendo abrir olho de cego. Mas elas estão devotas. Elas estão oferecendo uma adoração, elas estão oferecendo o serviço ao Senhor por toda a sua vida. Sabe o que é isso? Isso é tão tremendo que a Bíblia diz que Jesus ele desce para falar com Maria. Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas
céu para concluir a obra que está descrita em Hebreus. Ele entra no Santo dos Santos eterno e se oferece em sacrifício a Deus. Ele não tinha chegado lá ainda, gente. Ele está voltando porque Maria está chorando. Maria está chorando porque não encontra o corpo do Senhor, e o choro dela faz Jesus descer, faz Jesus se revelar a ela, e aí ela fica tão feliz que ela vai abraçá-lo. E aí que eu percebi tudo isso que eu falei, porque ele diz: não me detenha, eu não subi para o Pai ainda. Você consegue perceber como ele parou o caminho dele para atender as lágrimas de Maria, as lágrimas daquela mulher, pelo ato de devoção? É isso que a devoção faz. É isso que a adoração faz. Ela atrai a presença de Deus para o meio da igreja. Ela atrai a presença de Deus para o meio do reino. É isso que vocês são. Vocês são levitas. Que a gente tem uma compreensão muito equivocada de levita. Levita a gente acha que é só quem canta. Levita, a palavra levi significa aquele que atrai. Aquele que atrai, porque Elias dizia: com este filho eu vou atrair o amor do meu esposo para mim. Então levita é aquele que atrai a presença do noivo para a noiva, do esposo para a esposa, de Deus para a igreja. Então é isso que as mulheres, elas fazem parte do culto, porque elas atraem a presença de Deus por meio de uma adoração genuína. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, esse dom, essa hospitalidade, essa devoção, essa voluntariedade, isso é dom. Isso é dom que, se fosse natural, todo mundo tinha, mas não é todo mundo que tem. É mais característica das mulheres? É, mas existem pessoas que têm um dom fora da curva, sabe? Pessoas que são devotas além da medida. Elas estão: eu quero servir, do que você precisa, o que você está precisando, eu quero servir. Isso não vem da carne, isso vem do Espírito. É Ele que move, é Ele que desperta, é Ele que faz, é Ele que nos leva, é Ele que faz nós chegarmos aonde Deus nos projetou para ser. Então o ministério da hospitalidade pertencia às mulheres. Segunda coisa, e aqui é muito crucial, minha esposa sempre fala isso: a mulher é como se ela fosse o eixo, a coluna, o centro da casa. Porque quando ela está bem, o filho fica bem, os filhos ficam bem, e o marido fica bem. Eu digo com toda a propriedade que, se fosse o contrário, se fosse a pastora Cristiane que tivesse vindo para cá e eu ficava lá, eu estaria em condições muito piores. Eu não sei me virar desse jeito. Às vezes eu pergunto para ela se está tudo bem, é retórico, porque eu sei que está tudo bem, porque ela sabe se virar. A única coisa que eu fazia lá, além dela, era cozinhar, mas ela sabe cozinhar. Só não cozinhar porque eu cozinhava. Mas em organização, em todas essas coisas, ela sabe se virar. Eu sofreria muito. Uma vez, quando ela foi para o Rio, eu sofri uma semana. Eu fiz uma Santa Ceia xoxa. Meu Deus, eu senti um vazio naquele lugar. E agora você imagina uma igreja com 80% de mulher e a pastora não está. Então era muito difícil para mim. Mas não só por isso, porque as mulheres, desde criança, elas aprendem a gestão da casa. Desde criança, é como a menina com... Qual a idade dela? 9? Então, na idade dela já tem uma percepção do andamento da casa, da gestão da casa, o funcionamento da casa. O menino, com 15 anos, 20 anos, se vacilar, ele não sabe nada. É verdade. Com 15 anos, a gente estava brincando na rua, estava soltando pipa, a gente estava jogando bolinha de gude. Se deixar, ter um com 40 empinando pipa, porque sabe que existe um estudo que o homem amadurece a partir dos 40. Não chora, mas a partir dos 40 o homem começa a amadurecer. Olha a dificuldade disso. Mas por quê? Porque as meninas, elas são companheiras, tá? Mulher é companheira. Mulher ela é companheira até nas brincadeiras. Já viu as brincadeiras de mulher? As brincadeiras da criança, não sei hoje mudou muito, mas as normais, as brincadeiras de menina era brincadeira de casinha, era brincadeira de servir o chá, de cozinhar, de proximidade. Ela não brinca sozinha, ela tem que ter alguém ali, sabe? A mulher, por exemplo,
é comum em grandes lugares, se ela vai no banheiro, ela chama a amiga para ir. É muito companheira, ela está sempre em proximidade, ela não consegue, é da natureza dela. O homem não. A brincadeira do homem é destruir o outro. É a brincadeira do homem. A gente jogava bolinha de gude, que não deve ter, não sei, não tem. Mas a gente jogava, qual que era o nosso prazer? Acabar com as bolinhas do outro. E ver o outro sair chorando. O outro sair chorando, olha lá, fiz ele chorar, olha lá. É assim, o homem é assim. A gente lá empinava a pipa, o nosso prazer era destruir todas as outras. Fica só nós assim. Porque o homem foi criado para domínio. Ele foi criado para isso. É por isso que ele resiste a qualquer coisa quando a mulher vai falar. Há uma resistência dentro dele. É uma resistência da natureza. Então, quando a mulher fala, por exemplo, troca essa torneira porque ela está pingando, na cabeça do homem ele fala assim, isso aqui está no controle. Está achando que está mandando. Aí ele falou, vou trocar. 6 meses depois não trocou ainda a torneira. Por quê? Por causa dessa natureza. Então o homem, não devia falar isso, mas o homem, quando a mulher vai conseguir fazer a coisa acontecer, é quando ela chega e fala assim, isso é só você que consegue resolver isso aqui. É só você. Se não fosse você, tá bom. Eu vou resolver mesmo, porque reconhecer a minha necessidade. Entendeu? É muito assim. Então, por isso, as mulheres, elas são especialmente utilizadas dentro da obra e desde sempre na educação dos filhos. São elas que educam. Quando você vê lá a sabedoria do Salomão, muito se deve a Betseba. E ninguém olha isso. Por quê? Porque Betseba tem a alcunha da adúltera. Betseba tem a alcunha de ser o pivô, de destruir muita coisa no ministério de Davi. É curioso isso, né? Pejorativo, quer dizer, foi o Davi que obrigou, foi o Davi que mandou chamar, foi o Davi que pegou, mas caiu sobre ela. E aí talvez por isso é que Deus lhe deu um filho, Salomão, que vai se tornar rei de Israel, que é notável pela sua generosidade, é notável pela sua hospitalidade, é notável pelo seu amor com as pessoas e pela sua sabedoria. Aonde você acha que ele aprendeu isso? Ontem eu dizia para a irmã, tem pessoas que acham, pastor, que Salomão dormiu burro e acordou inteligente. Eles acham que numa oração Deus veio como mágica e ele ficou sábio. Não, aquilo foi ao longo dos anos ele acrescentando, e depois ele vai declarar isso em Eclesiastes: eu esquadrinhei no meu coração a buscar a entender tudo que tem debaixo do céu. Quem foi que começou esse ensino? Foi a mãe dele. Quando Paulo fala a Timóteo, ele fala do ensino da mãe, da avó, ele fala de Eunice, ele fala de nós, ele está falando, as mulheres são responsáveis por isso. Agora imagine isso, imagine como isso é tão importante, a educação, transformar este que vai ser um grande líder, é a incumbência das mulheres. E quem foi que incumbiu isso? O próprio Deus. Por quê? Porque o homem nem tem paciência para ensinar. Não tem, mulher é muito paciente. Você é tão paciente que às vezes acontece até o contrário. Por isso que é muito normal a criança ter resistência de obedecer a mãe, porque ele sabe que a mãe vai falar 10 vezes e o homem vai falar uma vez só. Quer ver? Talvez você já tenha visto assim: o homem chegou em casa e a criança brincou, esparramou os brinquedos tudo no chão. Aí o homem chegou, o marido chegou e falou assim: esses brinquedos coloca dentro da caixa e vai guardar. A mesma cena, a mulher chega, ela olha e fala assim: vocês querem acabar comigo, vocês querem me matar, porque eu trabalhei o dia inteiro, porque o seu pai nunca está aqui. E ela termina, ela pegando os brinquedos, colocando dentro da caixa e guardando. Você entendeu? Olha só como é que é. Mas essa paciência, ela tem lugar quando é na questão do ensino, porque o ensino requer paciência, requer. O homem tem dificuldade para falar 3 vezes a mesma coisa. Eu falei muito. 3 vezes a mesma coisa. Ele acha que na primeira você já tem que pegar. Ele acha que assim, mulher não é à toa, que é por isso que elas falam mais, tem mais palavras, porque elas têm a paciência
de repetir quantas vezes é necessário até que se aprenda. E isso redundou na educação das crianças, dos homens. Olha só: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse segurado, sabendo o que tem aprendido desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem te fazer salvo, sabe para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então isso era o que a mulher fazia, o que ela faz até hoje. Ela ensina a criança no caminho que deve andar. Ela ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Isso é um ministério extremamente importante e é um ministério extremamente necessário. A partir disso, as mulheres estão na cooperação da expansão do Evangelho. Olha só: quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Isso está em Atos 18, 26. Quem que Priscila e Áquila levaram para ensinar? Alguém consegue lembrar? Eu estou com uma... Quem consegue lembrar? Quem que é que nós vamos ensinar melhor aí? E é um grande pregador lá. É um grande pregador que Paulo foi bastante conhecido. 18, 16. Ficaram comparando ele com esse pregador, ele foi lá e falou: ele. Ó, muito bem! Isso! Eu praticamente falo isso. Praticamente eu falei o versículo. Mas é isso. Apolo é um pregador que ele surge em Coríntio e é um pregador muito eloquente. Paulo era um pregador mais pastoral, sabe? Um pregador mais metódico, mais pragmático, mais pacicioso. Então é igual você ouvir um pastor que é evangelista, que nem o meu caso. A pregação que eu prego é uma pregação evangelística, então ela tem um outro ritmo e uma palavra pastoral. E aí o que acontecia? Que ali na igreja de Coríntio eles começaram a admirar o Apolo e até dar uma rejeitada no Paulo. Mas veja quem foi que induziu o Apolo no caminho correto. Quer dizer, se eles não fazem isso aqui, Priscila, o Apolo ia ser um pregador herege, ia falar bobagem e não se tornaria aquele pregador poderoso que se tornou algum tempo depois. Então, só nisso daqui a gente começa a ver como existem pessoas que elas estão equivocadas, sabe? Quando falam que mulheres não podem ensinar ou não deveriam ensinar, elas ensinam desde sempre, né? Está provado aqui que elas ensinam desde sempre. E elas ensinaram aqui um ministro, alguém que vai ser um grande pregador, alguém que vai se tornar proeminente, mas foi a partir daquilo que elas ensinaram o caminho mais correto para que pudesse compreender. E isso faz parte da expansão do Evangelho, porque às vezes você não é a pregadora, pode se tornar. Lá no jardim, quando algumas mulheres chegaram lá, com exceção da missionária Kélia, nenhuma outra pregava, só ela pregava, e ela ainda estava muito enferma emocionalmente, então nem ela pregava. Para ela pregar tinha que sair. Foi quando eu fui para o Rio, quando eu fui para o Maranhão, quando eu era para pregar. Mas ela era a única pregadora que tinha ali. Então, um dia na escola bíblica, eu perguntei para uma irmã qual era o versículo que falava no coração dela, que ela sempre se lembrava desse versículo. E a irmã então disse que não lembrava de nenhum. E ela ficou constrangida, porque, meu Deus, eu estou tanto tempo na igreja, eu não tenho um versículo que eu guardei. E então nós começamos a iniciar um curso ali. A primeira coisa que eu fiz foi ensinar como eles montam o sermão, tá? Eu tenho inclusive material, se precisar eu disponibilizo como monta o sermão. E depois que eles fizeram montar o sermão, eu coloquei dentro da liturgia do culto a palavra de introdução.
E comecei a fazer uma escala onde eu colocava elas para falar. Toda vez tinha alguém na escala, no dia do culto, quinta, domingo, terça, alguém ia na tribuna e ela tinha um espaço de 5 a 10 minutos. Hoje eu tenho pelo menos meia dúzia de pregadoras, né? E boas pregadoras. Pregadoras que já foram em outras igrejas ali de Jardim, porque ouviram falar que tem pregadoras ali na igreja. Então, todos que se disponibilizam, se dispõem, podem chegar, podem alcançar. Existem aqueles que têm o dom e precisam ser aperfeiçoados, é o caso do Apolo, tá? E existem aqueles que se esforçam e mesmo sem o dom, são capazes de ser uma ferramenta eficiente na pregação, no ensino. Porque a primeira coisa que a gente precisa aceitar na pregação é que nós não somos igual a todo mundo. Nós temos o nosso jeito, tá? Deus nos deu um jeito nosso. Eu tenho o meu jeito de pregar. Eu não sou como vários outros pregadores. Eu admiro eles, eu acho muito maravilhoso. Mas se eu tentar imitá-los, eu não vou ser eficiente. Eu vou deixar de fazer o que Deus me deu e ainda não vou conseguir imitar eles. Então é melhor eu fazer do jeito que Deus me deu. Deus me deu essa voz, Deus me deu esse jeito, essa maneira de falar. E dentro daquilo que Deus me deu, Ele vai fazer o que Ele precisa fazer. Porque afinal a glória é dele, né? É Ele que vai ser honrado, é Ele que vai ser louvado. Mas há uma inclinação em nós de tentar copiar modelos. A gente olha o modelo e fala assim, vou fazer aquilo ali que a Cassiane faz. E eu estou dizendo para você que eu nunca fiz isso. Eu fiz. Eu nasci na geração do Feliciano. Eu só nunca usei o suspensório porque o modelo nunca deixou. Mas eu pregava, gente, eu dava na perna. Meu Deus, você consegue imaginar uma coisa dessa? Você tem isso? Meu Deus, ele gritava, o jeito que ele falava. Eu falei, Jesus, não é para mim, eu não vou, eu não consigo. Então eu orei ao Senhor para que o Senhor não deixasse, não permitisse que eu ficasse influenciado pelos pregadores a ponto de ficar imitando os seus trejeitos, as suas maneiras, os seus costumes. Porque não sou eu a evidência, não sou eu, é Deus, é a palavra dele, tá? Aqui, por exemplo, aqui eu tive uma experiência interessante aqui na igreja. Eu estive na festa, eu não conhecia a igreja, então eu preguei de um jeito na festa. Pode observar que eu preguei depois diferente, é a mesma coisa da festa, porque eu percebi que a igreja não tem um outro ritmo, e você precisa o quê? Conhecer o seu público. Você tem que conhecer para quem você está falando. Porque senão corre o risco de você ir numa dimensão e eles estão em outra dimensão. Já viu o pregador que ele está gritando sozinho? Por quê? Porque ele está no ritmo, ele acha que todo mundo tem que acompanhar o ritmo dele. E aí é comum falar assim, igreja é fria. Não é, ele está fora de compasso. Ele está fora de ritmo. Porque o que produz o avivamento não é a voz rouca do pregador. O que produz o avivamento é a presença miraculosa do Deus que fez os céus e a terra. É a palavra dele. A palavra dele é suficiente. É suficiente. E hoje eu prego em vários tipos de ministérios. Onde eu fui numa igreja de comunidade, mas eu mantenho o meu jeito. E eu fiquei até pensando, falei, Jesus, como é que vai ser aqui? Mas depois que eu preguei, as pessoas estavam muito emocionadas, impactadas e felizes, porque queriam ouvir esse tipo de palavra. Então sabe o que é isso? Deus tem um lugar certo para o teu ministério. Ele tem um lugar certo para você. Ele tem um espaço onde Ele vai te usar na sua personalidade, no seu jeito, na sua maneira de ser, com tudo que Ele te deu. Então você não precisa se preocupar de ser mais espiritual ou mais pentecostal, porque isso tem que ser natural. A espiritualidade ela é natural. A nossa igreja lá é muito parecida com essa aqui, né, pastor? O ritmo de culto é muito parecido, é muito mesmo, o modelo e tudo, e é tão suave, que quando a pastora foi lá, a primeira vez que ela cantou lá, os irmãos ficaram mais de um mês falando sobre a unção que desceu naquela festa, e não é uma unção igual a da Lauriette, né, que tem o vibrato, que tem aquela coisa forte, meu Deus, e o manto está caindo.
Mas aquela música que o pastor sempre pede, aquele tem um louvor lá. aquele louvor foi lá, irmão, foi lá. Mas, irmão, eu vi os homens, poucos homens que tinham chorando, os poucos homens que estavam lá estavam chorando, porque a presença de Deus não precisa de ajuda humana, a presença de Deus não precisa de veículos humanos, não precisa de artefatos humanos, Ele é suficiente. Como Ele é suficiente, então Ele pode te usar em tudo que você tem, com a tua voz, com o teu jeito, da tua maneira. Eu estava falando com os irmãos uma coisa que às vezes as pessoas não sabem: Deus não muda a personalidade. Não tem lógica Deus mudar a personalidade, gente. Ele nos criou assim. Aí imagina, Ele quer nos usar. Aí Ele vai nos usar assim: errei, Cristo, eu vou ter que mudar o jeito. Não é assim. Ele fez dessa maneira, então Ele tem um encaixe perfeito na obra, aonde vai ser eficiente. Tá? Tem aquela pessoa que é mais fleumática, é mais tranquila, ponderada, pensativa, analista, detalhista. Tem um lugar perfeito para ela. Tem o sanguíneo, que é o explosivo, tem o colérico, que é mais irado, que é mais, sabe, mais bravo. Tem lugar para ele. Paulo era colérico, e olha o líder que Paulo foi. Aí você fala: não, mas então para ser um bom líder eu tinha que ser sanguíneo, eu tinha que ser colérico. Eu vou falar para você que Moisés era fleumático. Moisés era fleumático e melancólico, é por isso que ele é chamado de homem mais manso da terra. Pensa no homem que você olha para ele e fala: um pamonha, é um pamonha. Todo mundo fala que vai matar ele, vai bater nele, vai fazer com ele as coisas. Ele vai lá e ele fala: vamos falar com Deus. O que Deus decidir, está decidido. Aí no outro dia vinha Deus, abriu o chão, engoliu os opositores. Sabe por quê? Porque quando você se cala, Deus fala no teu lugar. E essa é uma lição que Moisés sabe. Então tem gente que sabe disso. Eu queria ser mais assim, meu Deus. O Isaac, você olha o Isaac vai lá e ele cava um poço. Aí vem os filisteus e falam: esse poço é meu. Com o Isaac é fácil fazer isso. Faz com o Ismael, o Ismael corta a cabeça dos filisteus e coloca eles dentro do poço. Mas o Isaac não. O Isaac pega um poço, eu vou cavar outro poço. Aí ele cava outro poço. Esse poço é meu também. Tá bom, fica assim. Meu Deus, quem é o Isaac, gente? O Isaac é um banana na nossa visão. O Isaac é um banana, você tem que responder, você tem que brigar. Mas o Isaac aprendeu aquilo que Moisés aprendeu mais tarde. Quando eu me calo a um Deus que luta por mim, quando eu me calo a um Deus que peleja por mim, quando eu me calo a um Deus que toma as minhas batalhas das mãos dele, quando eu me calo, porque a força não é minha, a força vem dele. Amém, Senhor. Sabe, é o Josafá que está diante de uma guerra, ele ora ao Senhor, ele diz para o Senhor, e isso muitos líderes não têm coragem de dizer. Eles vão diante do Senhor, Josafá ora diante do Senhor e diz: Senhor, não temos condição de vencer essa guerra, não há condição em nós de vencer essa guerra, mas os nossos olhos estão no Senhor, os meus olhos estão em Ti. O meu olho não está na minha capacidade, não está na minha habilidade, os meus olhos estão em Ti, Senhor. É o Senhor o dono da obra, é Ele. E isso, sabe, isso é profundo, porque não é a personalidade, é a dependência. Não é a personalidade, não existe uma personalidade certa ou errada. Existe personalidade. A pastora falou esses dias: tudo que Deus criou é maravilhoso. Tudo que Deus criou é bom. Você não vê Deus criando lá os céus e a terra e fala: quem disse que eu fiz aquilo bom? Não vê. Ele fala: bom, 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 e no final é muito bom. Tá? Só cresce. Não regride, não retrocede, não evolui, só evolui. Então, quando Deus fez você, olha que maravilha, Ele fez você, pastora Cristiane disse: é muito bom isso que eu criei. Ele fez você e falou: é muito bom isso que eu fiz. Então, quando eu não me aceito, de certa maneira, eu estou desonrando a Deus, eu estou reclamando daquilo que Deus fez. Eu estou reclamando daquilo que Deus criou. E quando Ele me criou, Ele já me criou para um caminho, um projeto, um lugar.
rei Jeremias, você não era nem formado, eu já tinha um lugar para você. Você não era nascido e você já era profeta na minha visão. Tem lugar para você, minha irmã. Tem lugar para você na obra. Tem lugar para você no ministério. Tem um lugar especial. Eu amo Deus porque Ele não nos compara com outras pessoas. Você não vê em lugar nenhum Deus comparar pessoas. Deus nunca chegou para Eliseu e falou: você devia ser como Elias. Ele nunca chegou para Josué e falou: Josué, você tinha que ser igual a Moisés. Não, pelo contrário, Josué, você vai fazer o que Moisés não fez. Mas eu vou te dizer uma coisa, Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia! Eu serei contigo. Então você não precisa olhar a referência. O Josué, ele tem uma referência tão grande do Moisés que ele quer ser o Moisés. Ele quer ser. Deus chega para Moisés e fala: Josué, Deus serve. Josué nem serve de Deus, é serve do Moisés. Tamanho era a admiração que o Josué tem. Tamanho era a admiração que o Josué tem na liderança de Moisés. Josué é aquele camarada que a gente chamaria de puxa-saco, sabe? Mas ele é muito companheiro. A Bíblia diz que quando o Espírito de Moisés é repartido entre os 70 para aliviar a carga de Moisés, e eles começam a profetizar, o Josué vai lá correndo. Como é, chefe, já viu o cara assim, chefe? Estão profetizando também. Manda proibir. Profeta é só o Senhor aqui. Profeta é só o Senhor. E Moisés, olha, Josué, eu queria que todo mundo fosse profeta, porque essa é a visão do líder. A visão do líder não é só eu sei, só eu faço. Eu quero mais gente que faça. Eu quero mais gente que tenha habilidade. Eu quero mais gente que tenha condição. Senhor, por favor, levanta a gente com a habilidade que eu não tenho. Irmãos, a pastora Cristiane, ela tem habilidade que eu não tenho. Ela tem muitas, inclusive. Mas a habilidade da criatividade. Eu fui falar para ela numa conferência, ela já tinha o tema, ela já tinha o design, ela já tinha a bandeira, ela nem estava sabendo. Quando eu vou falar, já estava feito. O que é isso? É Deus dando braços fortes para você realizar a obra. É isso. Por isso que a gente não pode se comparar. Por isso que a gente não pode ficar preso na referência. Por quê? Porque braço não é perna. Porque orelha não é mão. Porque cada parte do corpo tem uma função. E a orelha não pode dizer ao pé: eu não preciso de ti. Todos são extremamente necessários. Sabe a batalha contra a Amalequita? Moisés vai para o alto da montanha orar. Porque Moisés é o homem da oração. Moisés é o homem da intimidade. Ele vai orar. Ele vai definir a batalha na oração. Mas tem um povo lá embaixo que está com a espada na mão. Tem um povo lá embaixo que está guerreando. Tem um povo lá embaixo que está lutando corpo a corpo no combate. Porque só a oração não vai resolver. Só a espada não vai resolver. Os dois têm que caminhar junto. Por isso que a Bíblia diz que cresça na graça e no conhecimento. Porque tem que ser equilibrado. Então o Josué não pode dizer: eu ganhei a batalha. E o Moisés não pode dizer: eu ganhei a batalha. Ele pode dizer: Deus nos deu a vitória para o nosso povo. Porque cada um fez uma parte ali. Então tem pessoas que têm habilidades que outros não têm. E o problema do ser humano é que ele julga as próprias habilidades e compara as habilidades. Então ele acha que uma habilidade ou é inferior ou é superior. E na verdade, não. Há um caso de um obreiro lá, alguns anos atrás. Esse obreiro, ele era um diácono. E ele amava o diaconato. Como ele amava chegar cedo na igreja, arrumar as cadeiras, abrir a igreja, olhar tudo que estava faltando, arrumar. Como ele amava isso. Ele tinha prazer em ficar na porta e receber as pessoas. Aí o pastor ele resolve consagrar ele ao presbitério. Por quê? Não, ele merece um prêmio, porque ele é um diácono muito bom. É até uma visão lógica. Ele serve muito bem. Eu vou levá-lo ao presbitério. E aí consagrou o irmão ao presbitério e o irmão Paludinho na igreja. O irmão Paludinho na igreja. E aí, depois de um tempo, o pastor foi lá visitá-lo. Perguntou: irmão, consagrei você não foi na igreja? Ele falou: pastor, eu amava ficar na porta. Eu amava arrumar as cadeiras, eu não sei o que eu faço no computador. Então, observe que o melhor lugar para mim, para você, é onde Deus nos tem. É onde Deus nos estabeleceu. Eu amo pregar, mas eu amo mais ser pastor. Teve já tempos na minha vida, acho que isso que Deus está me punindo às vezes, porque já teve momentos de crise na minha vida. Eu falei: Deus, eu não quero mais
os dias ir, aí todo dia eu estava contando os dias para voltar, porque eu sinto saudade das ovelhas, eu sinto saudade de estar no meio das ovelhas, e é Deus mostrando para nós que a gente não sabe nem o que pede, não sabe nem o que quer. Então quando a gente fala que não quer, a gente não sabe. É por isso que o Espírito intercede por nós, porque não sabemos pedir como convém, tá? Então não se compare, não fique olhando as referências. É boa referência para te inspirar, mas não para que você fique parado, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Não, você tem que ser do jeito que você é. Do jeito que você é, Deus vai aperfeiçoar você, tá bom? Amém. Servindo ao Senhor em geral. A igreja de Roma, ela tinha um grupo de cooperadoras. Um grupo. Das quais Paulo saúda no capítulo 16. Priscila, cooperadora em Cristo. Maria, que trabalhou muito por nós. Trifena, Trifosa, que trabalharam muito no Senhor. Pérside, trabalhou muito. Júlia, irmã de Nereu e Olímpia, irmãs de Éfeso, faziam profissão de servir a Deus. As pessoas querem pegar o servir a Deus para fazer profissão. Olha que versão. Mas elas tinham como profissionalismo servir a Deus. Qual que é a tua profissão? Servir a Deus. Era o que elas faziam. De Filipos eram zelosas cooperadoras de Paulo. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te, ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com outros cooperadores. Isso é Paulo dando um testemunho das mulheres que ajudaram no seu ministério. É incrível como a gente às vezes tem muito a visão de olhar só quem se destaca. Isso é muito nítido, até no corpo. A gente cuida do que vê e esquece do que não vê, tá? Então a gente valoriza muito mais a estética, o externo, do que o interno. E a igreja às vezes funciona assim, infelizmente. A gente tem muita visão daquele que está no microfone, daquele que está falando, daquele que está em evidência, e não enxerga aqueles que estão nos bastidores, que fazem acontecer. É igual, por exemplo, a gente faz uma consagração, um jejum, tá? E aí um almoço maravilhoso é servido no final, e a gente fica no culto maravilhoso e tudo, mas para ficar, por exemplo, na cozinha fazendo esse trabalho, a pessoa tem que renunciar ao momento aqui. E pior, né? Fica de jejum lá cozinhando ainda. E às vezes esse tipo de ofício é muito pesado. Igual eu falei no último curso sobre o ministério das intercessoras, do intercessor. As pessoas estão no congresso, chorando, se alimentando da palavra, e o ministério da intercessão está no quartinho orando. Não está vendo nada, só está clamando a Deus. Isso é muita maturidade. Isso é muita percepção do que Deus chamou. Isso é muita percepção. Pastor presidente da Assembleia de Missão lá em Campo Grande, ele tem um ministério de intercessão e mulheres são pregadoras excelentes, mas ocupam o ministério de intercessão. Em dias de congresso elas ficam lá durante o período do congresso orando. Eu achei isso fora do comum, porque todo mundo quer participar, todo mundo quer estar envolvido ali naquela hora. Quem quer perder o pregador? Quem é que quer perder o momento maravilhoso do culto? E aí orar, realmente orar é se despojar, é abandonar a vaidade, abandonar o querer, até porque orar é matar realmente a carne. Mas Deus tem pessoas que têm esse ministério. Deus tem pessoas que exercem esse ministério. É um ministério profundo, um ministério poderoso, um ministério que segura as pessoas em pé. Tem gente que está de pé por causa da oração de outras pessoas. É a oração do oculto, é a oração do secreto, mas é a oração que Deus ouve. E Paulo está vendo isso. Ele está falando de mulheres que serviram a ele no ministério, foram cooperadoras. E é curioso, as pessoas vão lá, pegam um texto de Paulo e falam: Paulo era machista. Que machismo é esse? Que machismo é esse que faz uma lista de mulheres que ajudaram ele no ministério? Que machismo é esse que evidencia? É como se ele dissesse: eu não poderia fazer o que eu fiz se não fosse por essas pessoas. Eu estou recomendando elas vão ser úteis para você aí no ministério. Ele está dizendo isso para Timóteo, ele está dizendo isso para Tito, ele está escrevendo a Roma, ele está dizendo aonde colocar vai funcionar, aonde colocar vai dar certo, porque são
bênção de Deus. Elas serviam como diaconisas, elas serviam na igreja de Secreia em Coríntio, elas serviam, olha só, da mesma sorte as mulheres sejam fiéis ao tudo. O que ele está dizendo da mesma maneira ou semelhante? Ele está dizendo os diáconos. Primeiro ele traz lá as exigências para o diaconato. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador, não maldizente. Aí ele vem, da mesma sorte as mulheres. Eu não sei como consegue enxergar. Ele está dizendo aqui que as mulheres ocupam o ministério do diaconato na mesma proporção, com as mesmas exigências, com as mesmas incumbências, mas que são extremamente necessárias para o bom andamento da obra. Ele fala: as mulheres idosas ensinem as mais novas. Sabe, ensine. Você que tem uma percepção maior da obra, se aproxime de alguém que você está vendo que tem dificuldades para ajudar. Ontem eu dizia para o irmão que há uma diferença entre você repreender e influenciar. Tá? Repreender, a repreensão, se ela for insistentemente repetida, ela cria inimigos. Porque o que é repreendido, ele acaba se zangando, de verdade. Temos que repreender. Mas, às vezes, só a repreensão não funciona. Então, nós usamos outros mecanismos. O mecanismo da influência, inspirar as pessoas. Sabe? Ser um testemunho. Sabe o que Paulo fala? Ele fala sobre você ganhar as pessoas a partir do seu próprio testemunho. Elas vão olhar para você. Elas vão desejar ser como você. Tá? Então, essas mulheres serviam como diaconisas. Havia uma classe de viúvas dedicada ao Senhor, cujas condições Paulo explica: mulher com seu marido, tendo um testemunho, se criou os filhos, exercitou hospitalidade, lavou os pés de santos, socorreu os aflitos e praticou toda boa obra. Aí nós temos um outro ministério, o ministério da assistência social. Tem igrejas que trabalham com assistência social. Existia na igreja primitiva uma mulher chamada Dorcas, e ela já era uma senhora, já que ela fazia isso, e com isso ela ganhava fundos para assistir aos mais necessitados. Sabe o que é isso? É você fazer bolo para vender e não comer. Fazer bolo para vender, levantar o recurso. É o que acontece na cozinha aqui para a obra missionária. Sabe aquela cozinha missionária, tudo que acontece aqui? Acaba que o pastor, ele vai atrás, ele levanta o recurso para poder fazer. Mas aqui tinha uma mulher que ela fazia isso por ela. E essa mulher era tão amada, mas tão amada, que quando ela morre, mandam chamar o Pedro, que não está perto, gente. O Pedro está longe, eu não me lembro quantos quilômetros ele estava aqui, mas é uma caminhada, não era fácil se locomover. Mas eles esperam o Pedro chegar, porque eles se recusam a deixar ele embora. Consegue imaginar alguém amado assim? Consegue imaginar alguém agradável dessa maneira? Alguém que as pessoas gostam tanto que elas vão dizer: nós não vamos suportar ficar sem você. E o Pedro vem e ela ressuscita. Sabe por quê? Porque as boas obras alcançaram o céu. Sabe, às vezes a gente tem aquele entendimento que a salvação não é por boas obras, e aí quer se encostar. A salvação não é por boas obras, então eu não preciso fazer nada. A salvação não é por boas obras, mas todo aquele que é salvo pratica elas. Porque a evidência de quem é salvo é a prática das boas obras. Quem não pratica as boas obras, muito provavelmente não nasceu de novo. Muito provavelmente. É forte, mas é fato. Se eu não me importo com quem está sofrendo, então algo de mim. Porque o céu, já falei isso, o céu não é amor de ouro, o céu não é ouro de jaspe, não é água cristalina. O céu pode até ser lá, mas não é isso. O céu é a transformação que Deus faz dentro de nós. É esse prazer que nós temos de sentir amor pelo próximo, de sentir a necessidade, a empatia, sentir a dor do outro como se fosse a nossa dor, sabe? Porque se eu não sentir isso, tem alguma coisa errada. Tem mais de mim mesmo e pouco de Deus. Então eu preciso mais de Deus e menos de mim.
E aí eu vou poder sentir o que ele sente. Eu vou poder ter o sentimento que Deus tem a respeito das pessoas. Eu vou poder cumprir, amar o próximo como a mim mesmo. Eu vou poder cumprir o que Paulo diz, levar a carga um dos outros. E assim eu vou cumprir a lei de Cristo. Eu vou me despojar do egoísmo. Eu vou me despojar da vaidade, da arrogância. E eu vou me dispor a ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Tá? Assim era Dorcas. Dorcas tinha esse ministério extraordinário. Matar a fome das pessoas. Sabe, tem pessoas que fazem isso, mas é um ofício que sempre tem vaga. Nunca está cheio. Nunca está preenchido. Nunca está, não precisamos mais de. Não, tem sempre uma plaquinha lá. Precisa. Sempre precisa de mais alguém. Sempre precisa de mais alguém voluntário para fazer. Sabe? Lá em Campo Grande eles fazem muito isso, de fazer vários marmitex, ir na praça na madrugada, evangelizar e distribuir os marmitex e anunciar o reino de Deus. Aí alguém olha e fala, mas o que adianta? É igual o André, chega os pãezinhos, fala, mas o que é isso? Aqui não dá nada, olha o tanto de gente, aí 5 pão, 2 peixes, não dá para nada. Tem gente que ele olha o que é ofertado, oferecido e feito como irrisório. Não vai adiantar nada, não vai funcionar nada, mas veja o que Jesus faz com a mesma oferta que André reclamou. A mesma oferta que disse que não dava para nada. Jesus pega a mesma oferta e agradece. Obrigado. Obrigado por isso que o Senhor providenciou. É como se tivesse só uma pessoa que está fazendo. Obrigado por essa pessoa que Deus levantou. Obrigado por essa pessoa que se dispôs. Sabe o que acontece? Ele multiplica a oferta. Ele multiplica o recurso. Aleluia! Ele multiplica aqueles que estão dispostos. Deus vai levantar mais pessoas com esta visão. Deus vai levantar mais pessoas para fazer esta grande obra. Porque a obra é dele e é ele quem levanta as pessoas para a própria obra. Tá? Amém, Senhor. Por fim, elas serviam ganhando os maridos e os filhos para Cristo. E como que elas ganharam? Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1. Eu vou até ler. 1 Pedro 3. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, porque assim eles serão ganhos sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês, observando a vida piedosa e honesta de vocês. Então, a princípio, eu tenho uma irmã lá na igreja que ela tinha um problema sério com o marido não é crente. Não é crente. E eles viviam numa guerra constante. Então ela dizia, brigava com ele porque ela tinha que fazer a obra, ela tinha que se dispor e não sei o quê. Então eu disse isso a ela. Eu disse que a primeira obra está dentro da casa. A primeira obra que Deus deu para ela fazer é a família dela. Pois se você não fizer esta obra, não adianta fazer as outras obras. Deus não olhará para as outras obras, Ele olhará para a tua casa, Ele olhará para a tua família. E hoje o marido dela vai na igreja. O marido dela vai, muitas vezes ela não vai, e ele vai sozinho e leva as filhas. Ele vai, ele se interessa, ele se dispõe, ele oferta para a obra, ele faz isso. Porque, vou dizer para vocês, ela contou chorando na igreja, que o dia ele chegou e falou assim, você está diferente. Você não é mais a mesma. Tem algo de Deus na sua vida. Tem algo de Deus na sua vida. Eu tenho que ver o que é que aconteceu. E hoje ele vai ouvir a palavra. Deus pode fazer um milagre na tua casa a partir de você. Deus quer usar você para inspirar alguém. Sabe? É muito natural às vezes as mulheres querer. Por que a mulher é isso? Querer que o marido seja proeminente no ministério, ocupe o lugar do ministério. Isso pode até acontecer, mas Deus vai usar quem ouviu primeiro. Deus vai usar quem se dispôs primeiro. Eu li a história de um homem, e um dia você pode adquirir esse livro, chama O Apóstolo da Fé. O nome desse homem é tão complicado, parece estranho. Ele chamava Smith Wigglesworth, é o nome dele, o Apóstolo da Fé. Esse homem foi chamado profeta do funeral.
ele foi usado para ressuscitar 17 pessoas. Tinha um funeral, ele ia e o morto ressuscitava. Era assim. O ministério dele fantástico. O ministério dele era tão poderoso, que um dia conta-se a história que ele foi orar com um jovem moribundo que estava nos seus últimos minutos, então chamaram ele para fazer a oração da extrema-unção, para mandá-lo dormir no Senhor, né? E ele foi lá e disse aos pais: eu quero que vocês fiquem ali na sala, porque eu vou orar aqui dentro, a glória de Deus vai entrar aqui e vocês não vão suportar. Eu não vou suportar, eu vou cair no chão aqui. Então os pais saíram e ele disse ao jovem que só ouvia, falou para ele: eu vou orar, a glória de Deus vai entrar aqui, eu não vou suportar, eu vou cair com o rosto no chão. Quando isso acontecer, você fique de pé. Quando isso acontecer, Deus vai curar você. E ele começa a orar, a glória de Deus invade o quarto, ele cai com o rosto em terra e o jovem moribundo é curado instantaneamente. Esse jovem tinha um irmão que tinha problemas mentais, estava no quarto ao lado, foi curado instantaneamente. Os pais que estavam na sala foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! É um ministério muito poderoso, muito poderoso. Mas sabe como começou o ministério dele? Ele era o motorista da mulher dele. Era a mulher dele que pregava. Era a mulher dele que ministrava. Era a mulher dele que era a pregadora. Ela era a mulher que Deus usava. Então, através dela, ele se inspirou. Através dela, ele começou a se inspirar e buscar o Senhor. E Deus levantou o ministério desse homem. Você é esta ferramenta que Deus quer usar para levantar a sua casa, levantar os seus filhos, levantar o seu esposo, levantar a igreja. É você que Deus quer usar. É você. Então, sabe, existem dois ministérios. A gente sempre fala isso. Existem dois ministérios: o ministério da pá e o ministério da enxada. O ministério da pá é aquele que, quando a pessoa recebe uma oportunidade, ela fala assim: não, chama o fulano. E o ministério da enxada é aquele: não é meu, pode deixar que eu faço. E você tem que definir quem é você. Você tem que definir quem é você no ministério. Uma das coisas que me acalmou o coração quando eu cheguei aqui no Japão, porque eu estava muito aflito, de saudade da minha família, da minha esposa. Então eles mandaram para mim um trechinho do vídeo do primeiro culto. E minha esposa estava profetizando. Aleluia. Para missionário, e foi assim um culto muito forte. Faz mais de 10 anos que ela não profetiza. Eu conheci, ela era profeta, mas 10 anos ela ficou nos bastidores, me apoiando e não queria exercer o ministério. Deus usou um profeta e falou com ela: eu vejo um martelo escondido dentro do guarda-roupa. Deus te chamou para ser ministro da palavra, mas ela continuava escondida. Quando Deus falou comigo para falar com o pastor Antônio, Deus falou para mim: eu vou te tirar daí para trabalhar na vida da tua esposa, porque você está me atrapalhando. Eu vou tirar você para fazer o que eu quero fazer no ministério dela. Então, quando eu cheguei aqui e mandou o vídeo, eu vi que Deus é fiel, que Ele não falha nas suas palavras. Então não fique preocupada, minha irmã. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua casa. Eu gostaria de orar por você agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de orar por esse ministério tão maravilhoso, que é o ministério feminino, que é o ministério das mulheres. Eu gostaria de orar por você e declarar a você que você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. É um instrumento poderoso. E às vezes você olha e pensa isso de você, porque há às vezes um sentimento de inferioridade, um complexo, uma prisão, uma cadeia. Mas eu vim aqui nessa manhã, na autoridade de Deus, para quebrar as cadeias no nome poderoso de Jesus, para quebrar as amarras que te prendem, para quebrar as amarras que te seguram, para quebrar as amarras e dizer que Deus vai te levar além do que você pensou, além do que você imaginou, que te fez do jeito que você é, para um lugar especial, para um lugar tranquilo, para um lugar
gerou, Ele te deu a personalidade que você tem, Ele te deu as ferramentas, o talento, a habilidade, a autoridade, Ele te deu tudo o que você precisa. E se um dia faltar alguma coisa, Ele vai prover. Seja você, seja quem Ele te planejou para ser, porque Ele vai te usar poderosamente nessa área. Deus te deu palavra, Deus te deu autoridade, Deus te deu unção e graça ao ministério poderoso de mulheres aqui nesta manhã. Eu vejo mulheres com talentos, com habilidades. Eu vejo mulheres que estão crescendo no Senhor, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, que estão clamando diariamente: Senhor, eu preciso de mais, eu quero ser mais útil, eu não quero ser peso, eu quero ser ferramenta, eu quero ajudar a igreja a crescer, eu quero ajudar a igreja a avançar, eu quero. Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família, Deus vai visitar os teus. Enquanto você cuida dos dele, Ele vai cuidar dos seus. Enquanto você cuida da obra dele, Ele vai cuidar de tudo aquilo que é seu. Ele vai fazer o que você não pode, Ele vai tocar o que você não pode tocar, Ele vai operar o que